um engenheiro espacial decide embarcar em uma missão épica, viajar pelo espaço, cruzar a galáxia e desvendar o mistério do desaparecimento de seu pai, um astronauta que se perdeu durante a viagem para Netuno há mais de 20 anos. Contarei a história de Roy McBride do filme Ad Astra, lançado em 2019. Em um futuro próximo, a humanidade começa a procurar por espaços alternativos para viver e pela possibilidade de encontrar vida inteligente. Isso culmina na formação de colônias tanto em Marte quanto na Lua. O Major Roy trabalha como astronauta, um sonho que ele nutre desde a infância, e atualmente está passando por uma avaliação psicológica antes de aceitar sua próxima missão. Ele assegura aos médicos que está bem e mantém uma expressão serena, mas não consegue parar de pensar no fato de sua esposa Eve tê-lo deixado porque seu trabalho toma a maior parte de seu tempo. Na missão de hoje, o objetivo de Roy é fixar um braço robótico em uma das muitas antenas espaciais da Terra. Sem nenhum traço de medo, ele escala a torre extremamente alta. No entanto, as coisas rapidamente ficam desagradáveis quando uma luz estranha começa a piscar. De repente, uma onda de energia faz com que parte da antena exploda e muitos astronautas começam a cair para a morte. Roy age rapidamente e procura a alavanca de força para desligar a antena, mas outra explosão atinge a torre e ele se solta caindo no ar. Surpreendentemente, Roy mantém a calma e, quando está perto o suficiente da Terra, ele solta seu paraquedas, o que lhe permite pousar com segurança. Mais tarde, em casa, Roy não consegue deixar de pensar em Eve e em suas palavras sobre ele ter um lado autodestrutivo, apesar de ter sobrevivido a uma situação tão improvável. Ele assiste às notícias e descobre que tempestades elétricas estão causando danos em todo o mundo. Pouco tempo depois, os superiores da Spacecom convocam Roy para uma reunião ultra-secreta. Eles ficaram impressionados com a capacidade de Roy de manter a calma nas piores situações, e além disso, ele não tem família para segurá-lo de voltar para casa. Eles mostram a ele imagens de espectrograma de Netuno cheias de rajadas de raios cósmicos, que estão causando surtos elétricos em todo o mundo. Eles discutem sobre o Projeto Lima, um nome com o qual Roy está familiarizado, já que seu pai, Clifford, era o comandante por trás da missão. O Projeto Lima foi a primeira expedição tripulada ao Sistema Solar Externo, iniciada há 29 anos, mas 16 anos depois da missão, a nave desapareceu e todos os dados foram perdidos. As missões no espaço profundo foram interrompidas após o desaparecimento da tripulação. No entanto, as oscilações de energia levam a crer que Clifford, pai de Roy, pode ainda estar vivo. Essas ondas, possivelmente causadas por uma reação de antimatéria, eram o combustível da missão. Isso poderia desencadear uma reação em cadeia potencialmente incontrolável, ameaçando a estabilidade do sistema solar inteiro e colocando toda a vida em risco. A Spacecom decide enviar Roy em uma missão para Marte, na esperança de que ele possa enviar uma mensagem para Clifford. Talvez a voz do filho seja capaz de finalmente fazer com que Clifford envie um sinal de volta. Ainda mantendo uma expressão neutra ao ouvir sobre seu pai, Roy aceita a missão, mesmo sabendo que não tem escolha e que estão apenas usando. Depois, Roy começa a se preparar para a viagem e decide assistir ao último vídeo que seu pai lhe enviou. O vídeo foi gravado pouco antes de Clifford atingir Netuno. Clifford partiu quando Roy ainda tinha 16 anos e sua mensagem fala principalmente sobre a possibilidade de encontrar vida, mas pelo menos termina com um "Eu te amo, filho". Nesse momento, Roy é abordado por Pruitt, um velho amigo de seu pai que também irá nessa missão. Coronel Pruitt quer saber se Roy está emocionalmente preparado e, quando Roy explica que ainda acredita que seu pai está morto, Pruitt aponta que eles precisam estar prontos para a possibilidade de que Clifford esteja se escondendo deles. Na noite anterior à missão, Roy tenta gravar uma mensagem para Eve, mas no final não sabe o que dizer e acaba não gravando nada. Na avaliação psicológica, ele admite que não dormiu muito bem, mas ainda se sente pronto, então sua viagem é aprovada. Como a missão é completamente secreta, Roy voará comercialmente para a Lua como cobertura e de lá seguirá para Marte. A jornada é tranquila, mas todos os passageiros são lembrados de que a Lua não tem fronteiras e muitas zonas de mineração são territórios disputados em estado de guerra. Quando eles chegam à colônia, Roy percebe que ela se tornou um destino turístico comercial e imagina que Clifford teria odiado tudo aquilo. Roy e Pruitt embarcam no trem em direção à base Spacecom e Pruitt explica que ninguém lá sabe sobre a missão deles. A barreira de lançamento fica localizada na terra de ninguém, então terão equipe armada para protegê-los. Roy pergunta qual foi a última vez que Pruitt falou com seu pai, e Pruitt confessa que foi durante uma briga, pois desde que Pruitt pensou em se aposentar, Clifford o chamou de traidor. Pruitt questiona se Roy está preocupado, mas Roy admite que não, ele acredita que seu pai é um herói e fica indignado com a forma como a Spacecom tenta pintá-lo como um vilão. Na base, são designados rovers para Pruitt e Roy e eles partem com escolta de soldados. No entanto, quando chegam a uma área aberta, são emboscados por piratas, que abrem fogo contra eles.
Os dois rovers de escolta caem imediatamente e o traje de Roy fica perfurado, mas felizmente ele consegue consertá-lo rapidamente. O motorista de seu rover também é baleado e Roy empurra o corpo para assumir o controle, dirigindo entre algumas das estruturas da base para escapar dos piratas. Então Roy tenta revidar os ataques, mas eles atingem seu veículo e o fazem cair em uma cratera. Roy finge que perdeu o controle do veículo e, assim que os piratas vão embora, ele começa a dirigir novamente, conseguindo escapar pela escuridão. A base lança alguns mísseis para matar os piratas assim que eles estão longe o suficiente. Quando eles finalmente chegam à plataforma de lançamento, Pruitt confessa que se machucou durante o ataque e não poderá ir para Marte. Roy reconhece que deveria estar abalado por ter perdido seu parceiro de missão, mas continua a reprimir suas emoções. Antes de Roy partir, Pruitt fornece a ele informações confidenciais, mas confessa que isso colocará Roy em grave perigo porque seus superiores não confiam nele. Roy entra no foguete para Marte, onde encontra a tripulação e o Capitão Turner, que o informa que Pruitt foi levado para a cirurgia de emergência. Esta viagem durará 19 dias e ninguém nesta tripulação sabe a verdadeira missão de Roy. Além disso, os estabilizadores de humor são distribuídos, mas Roy se recusa a tomar o seu. Quando ele tem um momento sozinho, ele verifica a unidade de Pruitt, que mostra que Spacecom recebeu um sinal de SOS da equipe do Projeto Lima indicando que Clifford desativou intencionalmente todas as comunicações externas. Se a missão não conseguir entrar em contato com Clifford, eles terão que destruir o Projeto Lima e o próprio Clifford para impedir as ondas. Roy se questiona sobre o que aconteceu com seu pai e se ele realmente perdeu o controle, lembrando o fato de Clifford ter prometido a ele que eles poderiam trabalhar juntos algum dia, mas nunca aconteceu. Algum tempo depois, eles recebem um pedido de socorro de uma estação espacial, e Turner sente-se obrigado a ajudá-los de acordo com o protocolo estabelecido. Roy quer se concentrar em sua própria missão, mas seus protestos são ignorados. Como o copiloto está com medo, Roy se oferece para acompanhar Turner até a estação espacial, onde eles se separam para cobrir mais terreno. Roy encontra alguns arranhões nas paredes, e quando se reúne com Turner, o encontra flutuando e tremendo. Ao se aproximar, Roy descobre que há um babuíno se alimentando de Turner. O animal ataca assim que vê Roy, mas ele luta e consegue se livrar dele com um choque. Então, um segundo babuíno aparece e Roy agarra Turner, levando-o para outra sala antes de fechar a escotilha. Roy tenta selar o capacete de Turner com fita adesiva, mas logo precisa voltar para a porta para mantê-la fechada, pois o babuíno está tentando abri-la. Ele encontra a escotilha de segurança e a destrava, fazendo com que os babuínos sejam ejetados para o espaço. Momentos depois, Roy retorna com Turner para a nave, mas apesar dos esforços dos médicos, Turner não sobrevive e seu corpo é lançado ao espaço. Mais tarde, enquanto todos estão dormindo, Roy é submetido a outra avaliação psicológica e explica que Turner morreu sem que ele mostrasse qualquer emoção. Quando a voz do computador pede mais detalhes, Roy confessa que reconheceu a raiva dos babuínos como a sua própria, pois sempre carregou raiva pelo abandono de seu pai. No entanto, se ele se vê sob a raiva, tudo que encontra é dor, o que o impede de se relacionar com os outros. O copiloto assume as funções de capitão e Roy se torna o copiloto em seu lugar. Quando eles finalmente se aproximam de Marte, são atingidos por uma oscilação de energia, forçando-os a realizar um pouso manual em vez de usar a sequência de pouso automático. O piloto está aterrorizado demais para agir, então Roy assume os controles e pousa a nave, prometendo ao parceiro que não o denunciará a Spacecom. A tripulação chega à estação Ersarissart, onde Roy conhece a diretora Ellen. Ela não tem conhecimento da missão secreta e, portanto, só pode acompanhá-lo até o prédio onde os demais funcionários estão trabalhando sob confidencialidade. Roy recebe uma mensagem pré-escrita muito fria para ler, prometendo a Clifford que estão lá para ajudar e que precisam de todos os dados que ele possa fornecer. Infelizmente, não recebem nenhuma resposta e os técnicos decidem tentar novamente mais tarde. Roy passa algum tempo na sala de conforto, onde tenta decidir se espera encontrar seu pai ou se quer se livrar dele. Quando chega a hora de enviar outra mensagem, Roy abandona o roteiro que lhe foi dado e começa a falar com o coração. Ele menciona memórias de infância e o fato de ter se tornado um astronauta, expressando seu desejo de ver seu pai novamente. Roy espera para ver o que acontece e percebe que os técnicos estão animados com as comunicações, o que significa que receberam uma resposta. No entanto, quando Roy pede para ouvir a mensagem, os superiores negam o acesso a ele e anunciam que ele será enviado de volta à Terra por causa de sua conexão pessoal, o que o torna inapto para a missão. Ao sair, Roy percebe que uma equipe está se preparando para viajar, mas eles ignoram suas perguntas. Antes de partir para a Terra, ele é submetido a outra avaliação psicológica, mas seu desespero e raiva finalmente o fazem perder o controle e afetar seus biorritmos, sendo então enviado de volta para a sala de conforto por enquanto. Algum tempo depois, Ellen visita Roy em busca de algumas respostas.
A princípio, Roy tenta manter o segredo, mas Ellen muda de ideia e explica que nasceu em Marte e que seus pais morreram no Projeto Lima. Os superiores pedem que Ellen prepare um foguete com munições nucleares, que partirá para Netuno em breve, e ela quer saber por quê. Roy conta a Ellen pouco que sabe, e Ellen responde compartilhando um vídeo que receberam há algum tempo. Acontece que Clifford está realmente vivo e gritos podem ser ouvidos atrás dele na gravação. Clifford explica que sua equipe começou a boicotar a missão porque queriam ir para casa, então não teve escolha a não ser matar todos eles. A Spacecom fez de Clifford um herói aos olhos do público para encobrir tudo. Roy quer confrontar seu pai, então Ellen o leva para fora da base em uma nave espacial e o deixa em uma entrada de esgoto para que ele possa obter acesso ao foguete em segredo. Após alguns minutos debaixo d'água suja, Roy chega à plataforma de lançamento e consegue subir no foguete logo antes de decolar. A equipe imediatamente detecta sua presença e Roy tenta explicar que não é uma ameaça, mas a base ordena que ele seja neutralizado. 2 astronautas vão atrás dele, mas nesse momento o foguete ganha velocidade e a força o lança contra a parede, matando um dos astronautas. O segundo astronauta luta com Roy e o capitão tenta atirar nele, mas falha e acerta os tanques de oxigênio. O ar começa a ficar venenoso e Roy tenta ajudar o capitão colocando uma máscara nele, mas é tarde demais, os 2 astronautas estão mortos. Os corpos são ejetados para fora do foguete e Roy envia uma última mensagem para a base, confirmando que ele completará a missão antes de desligar todas as comunicações. A viagem durará 79 dias, durante os quais Roy terá que enfrentar a solidão e a culpa. Ele se alimenta por um tubo diretamente em seu estômago e usa eletrodos para estimular seus músculos. Roy tenta manter sua mente ocupada pensando em Eve e em seu pai. No entanto, ele comete o erro de assistir à última mensagem de Eve, na qual ela confessou que sentia que não o conhecia porque ele estava sempre ausente. Ele também assiste a vídeos da época em que seu pai ainda estava são e otimista. Todos esses clipes afetam seu estado de humor e Roy continua a sonhar com sua infância, sua mãe, seu pai e Eve. Antigamente, Roy costumava desejar poder ficar sozinho, mas a solidão na nave está agora afetando sua sanidade e ele percebe quantas pessoas ele decepcionou todos esses anos e como tem sido egoísta. Quando ele finalmente se aproxima de Netuno, Roy está prestes a perder o controle, mas consegue se recompor para a missão. Ele pega um ônibus para voar até a estação Lima, mas de repente é atingido por outra oscilação de energia e o ônibus começa a falhar. Roy tenta atracar sem sucesso e não consegue entrar em contato com o pai para obter respostas. Ele não tem escolha senão deixar o casulo e fazer uma caminhada espacial até a estação de Lima. Lá, ele encontra os corpos da equipe flutuando e um videoclipe antigo sendo reproduzido na tela. Roy também encontra o quarto do pai, onde pode ver todos os sinais de obsessão dele em encontrar vida no espaço. Roy segue adiante e começa a programar o explosivo quando Clifford finalmente o encontra. Embora Roy mantenha sua expressão impassível, a tristeza ainda é clara em seus olhos. Clifford explica que está tentando interromper a onda causada pelo boicote da tripulação e que o capitão deve afundar com o navio. Ele não tem interesse em retornar à Terra e admite nunca ter se importado com sua família. Roy diz que ainda o ama e estende a mão para pegar as mãos de Clifford, que aceita após alguma hesitação. Enquanto Roy ajuda seu pai a vestir o traje espacial, Clifford diz que está orgulhoso de seu filho por ter viajado até ali e se pergunta se eles poderiam ter formado uma equipe melhor, porque a equipe anterior verificou os dados e quando não encontraram sinais de vida, desistiram imediatamente. Roy aponta que isso não é um fracasso, porque agora eles sabem que são tudo o que têm. Eles ativam a bomba para explodir em 3 horas e saem da estação, mas assim que saem, Clifford tenta se jogar no espaço. Roy segura sua corda de ancoragem para mantê-lo por perto, mas Clifford implora por liberdade e Roy decide conceder-lhe este último desejo. A corda é solta enquanto Clifford flutua para o abismo. Roy finalmente se permite ter um momento de reflexão. Ele flutua por um tempo, imaginando se deveria desistir também, mas então percebe que ainda tem mais uma chance. Usando as hélices de seu traje, Roy retorna à estação de Lima e remove uma porta do painel, que ele usa como escudo contra os asteroides para cruzar os anéis de Netuno. Enquanto volta para o foguete, Roy se lembra das últimas palavras que seu pai lhe disse enquanto baixava os dados da pesquisa. Clifford disse que, por ser tão obcecado em encontrar vida, ele ignorou toda a beleza das superfícies dos planetas. Roy bate na lateral do foguete, depois de rolar um pouco, consegue se segurar no corrimão e voltar para dentro. Como ele não tem combustível suficiente, ele espera que Lima exploda e usa a onda de choque resultante para impulsionar o foguete. Muitos dias depois, Roy pousa em segurança na Terra e um grupo de soldados o resgata imediatamente, assegurando-lhe que os dados de Lima também chegaram com segurança. Durante sua avaliação psicológica, Roy relata que tem dormido bem e que está mais consciente com o que está acontecendo ao seu redor.
Ele agora também está muito presente para seus entes queridos, então ele finalmente está pronto para se comprometer e se reunir com Eve para recomeçar tudo de novo.